Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar agora em julho, vai fazer 8 anos. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. E Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. E hoje, para minha alegria, está aqui comigo como é que eu vou dizer? Uma pessoa que nos ajuda muito a manter este programa no ar. Por quê? Porque ele é o proprietário, é o big boss da Goods e Cook Casa Criativa. Eu estou falando do meu amigo de verdade, Jorge Brandão. Jorge, muito obrigado, meu amigo, por tu ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje aqui. Eu é que agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui, que realmente é sempre uma alegria, né? É sempre muito bom a gente conversar sobre a nossa doutrina espírita, sobre espiritualidade. E hoje, Jade, eu quero te dar assim, especialmente os parabéns por tu trazer esse assunto do passe. O passe, olha, eu estou no espiritismo, te digo, há mais de 30 anos. E dá para contar nos dedos quando houveram palestras nas casas espíritas sobre passe. Nunca me convidaram para uma palestra sobre passe. E olha que a gente já realizou muita palestra. Então, assim, ó, é algo muito, muito importante. É claro que nós não temos a pretensão, num tempo curto, de nos aprofundarmos. Perfeito. Mas nós queremos, juntos, dar uma ideia, né, para as pessoas do que é o passe, né? Perfeito. E o Brandão já adiantou qual é o nosso assunto de hoje. Claro que a gente vai falar também outras coisas, né, Brandão? Valorização da vida. Valorização da vida, como não poderia deixar de ser, né? Brandão, já que tu abriu o jogo, digamos assim, explica para o nosso telespectador o que é, afinal, esse tal de passe. Bom, o passe, eu já gostaria também de dar uma informação que talvez poucos sabem, né? Fica à vontade. O passe hoje já é considerado algo científico. Ele já é motivo de pesquisa em várias universidades. Perfeito. Se nós entrarmos em revistas como Super Interessante, o próprio site .gov.br apresenta trabalhos comprovadamente já científicos sobre o efeito do passe. Né? Testado, né? É algo que é recomendado hoje, né? Porque cada vez mais a espiritualidade e saúde estão dando as mãos, né? Então hoje ninguém duvida, né, da força do passe. Então o passe é uma transferência de energia, né? É uma transmutação, uma transferência de energia do plano espiritual para aquele assistido e também do passista. E também temos outros tipos de passe que nós podemos falar em seguida, né? Mas passe é algo que revigora, né? Até o Divaldo Franco tem uma citação sobre passe, que ele diz que o passe pode ser considerado uma transfusão de sangue, porque a transfusão de energia é tão grande, né? E que isso realmente causa modificações muito positivas, né? Brandão, eu vou te chamar um pouco de Jorge, um pouco de Brandão, porque assim é na vida. Eu te chamo, tu já percebeu isso, né? Às vezes você chama de Jorge, às vezes de Brandão. Brandão, o passe cura? Bom, o passe tem um poder excepcional, né? Mas ele auxilia, né, o processo de cura, né? Ele não pode dispensar a medicina, né? Ele não pode dispensar a medicina convencional. Ele é realmente um instrumento poderoso que tem influência física, mental e espiritual. Então ele ajuda, ele colabora e ele faz a diferença somado junto com os tratamentos, né? O passe realmente tem essa força, esse poder, né?
Uma pergunta, tu é, digamos, médium passista ou não? Não. Não. Atuo no passe, né? Sim. Claro que a gente sempre, a espiritualidade utiliza das nossas energias, nós temos o nosso mentor, todos nós temos, né? Então a gente faz um curso, até porque para fazer passe a gente tem um preparo, todo passista se prepara, e a gente é muito auxiliado pela espiritualidade. Pois é, tu falaste que existe um preparo, e eu ia te perguntar se qualquer pessoa pode dar um passe, por exemplo. No momento de emergência. Bom, é importante dizer, né, que quanto mais preparado estiver o passista, por exemplo, nas casas espíritas, o preparo para o passe, os passistas se preparam já 24 horas antes. Por exemplo, não ingerem bebida alcoólica, não fumam, né, procuram ter bons pensamentos, né, procuram se manter com uma boa vibração para chegar lá e facilitar o trabalho da espiritualidade. Porque senão fica difícil. Um passista despreparado, ele atrapalha, porque a espiritualidade tem que bloquear essa energia dele, que naquele momento não está em condições, e usar diretamente naquela pessoa que vai receber. Então, claro, tudo tem que ser pesado e não dá para ter uma regra fixa. Em casos de emergência, um passe sempre é bem-vindo. Dá para nós comparar o passe com outras técnicas, se bem que o passe está no estágio superior, como por exemplo o reiki, né? O reiki, a meditação, né? A grande diferença do passe, isso é importante a gente falar sobre isso, é que o passe é gratuito, né? E o passista se prepara, né? E na casa espírita o passe é um complemento, né? Então, por isso que tem a palestra, né? Por isso que tem os ensinamentos, né? A doutrinária, como nós chamamos, né? Porque o passe é um complemento, né? De tudo uma soma, né? Onde o Espiritismo busca fazer com que o ser se desenvolva, cresça espiritualmente, né? Moralmente, para que isso então faça o efeito desejado, né? Brandão, não sei se tu já percebeu, quando a pessoa fez a palestra doutrinária, certo? E aí a outra pessoa que está dirigindo os trabalhos, digamos assim, ela diz o seguinte: olha, hoje o passe vai ser coletivo. E aí tu percebe no público, na plateia, uma certa... Um ar de decepção. Uma certa, vou colocar entre aspas, certo? Uma certa decepção. Puxa, se eu soubesse, deve ter pessoas que se eu soubesse que era coletivo, nem teria vindo, né? Porque a pessoa vai normalmente para tomar um passe. Quando que, na verdade, a palestra, às vezes, é muito mais importante para ela do que o próprio passe. Passe coletivo tem o mesmo poder, digamos assim, do passe individual? Que oportunidade maravilhosa, já de conversar sobre isso. Realmente existe um certo, entre aspas, preconceito em relação a isso. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, lá no Lar de Joaquina, e que eu nunca esqueci. Isso já há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu estava fazendo a palestra ali, e claro que quando a palestra termina, né, as pessoas vêm ali conversar, alguém vem fazer alguma pergunta porque teve vergonha de fazer em público, outros vêm agradecer, né? Até uma vez eu vi o Divaldo, né, uma senhora, aqui em Santa Maria, uma senhora chegou e disse para o Divaldo assim: seu Divaldo, tudo que o senhor falou foi para mim. E ele disse assim: não seja egoísta, deixa para os outros um pouquinho, né? E aí aquela conversa, mas eu notei que tinha uma criança, aproximadamente de 6 anos, que continuava sentada. Eu estava recolhendo ali o material e tal, e aquela criança sentada, e a mãe disse: vamos. Aí eu cheguei ali, né, naquela criança, ela estava na segunda fileira, e eu perguntei: olha, tu gostou? Menina, tu gostou da palestra? Gostou de estar aqui? E ela disse assim: tio, eu gostei, mas o que eu mais gostei foi que enquanto essa palestra estava acontecendo, estrelinhas desciam nas pessoas. Já pensou? Estrelinhas coloridas. E no final foi muito bonito, ela disse, porque tinha uma chuva de estrelas. Aquilo me tocou profundamente. A mãe dela assim, ficou impressionada, né, com aquela descrição dela. Então, realmente, quando nós adentramos numa casa espírita,
para assistir uma palestra, a espiritualidade já começa a trabalhar em nós, em cada um de nós. Já começa esse preparo, já começa isso. Então, assim, ele sabe o que nós precisamos, né? E ninguém fica desassistido. Então é muito, muito interessante o poder do passe espiritual, sabe? E eu te digo, eu quando vou em alguma casa espírita fazer palestra, quem está me assistindo sabe, eu sempre procuro tomar o passe. Eu sempre procuro. Sim. Porque o passe é revitalizante, né? É algo que realmente nos coloca em harmonia. Né? É a reposição de energias que a gente perde no dia a dia, em contato com pessoas, enfim. Porque a fluidoterapia, também como é chamada o chamado passe, né? Porque o fluido cósmico universal, nós estamos mergulhados nele, né? Então, é como se diz, o hálito divino, né? Então, o que a espiritualidade faz? Ela faz esse fluido entrar em contato conosco, repor as nossas energias e até retirar algumas energias que não são tão boas, né? Então, Brandão, para marcar bem, deixar bem marcado, o passe coletivo tem o mesmo poder que o passe individual. Estou correto ou não? Tem o mesmo poder, né? Isso é afirmado até em várias pessoas especializadas em passe fala. Porque o que acontece com o passe misto, que é chamado, o passe que é dado lá na cabine, na sala de passe? Nós podemos dizer que é um passe misto, porque são três, vamos dizer assim, como se fosse um triângulo, né? É o receptor. Né? Quem é o receptor? Aquele que vai tomar o passe, sim. Né? Esse receptor, o passista que vai impor as mãos e a espiritualidade. Então, para acontecer o passe, para o passe ser bem sucedido, é preciso que esse receptor esteja harmonizado, né? Esteja receptivo, como o próprio nome diz. Porque se ele está lá duvidando, se ele está lá com o pensamento longe, ele cria como se fosse um escudo. Né? E o passe para ele não vai ter efeito nenhum, né? E também o passista precisa estar bem, precisa estar harmonizado para poder levar essas energias, né? E a espiritualidade está ali. Então, quanto mais o trabalho for facilitado, mais eficiente será o passe, né? Brandão, a produção me disse que o nosso primeiro bloco... Lembra que nós estávamos falando sobre percepção do tempo? Muito rápido. É muito rápido. Passaram uns 15 minutos, mas parece que para ti parece que não passou 15. Não passou. Não passou. Talvez para o pessoal que está assistindo. talvez tenha passado, né? Brandão, eu vou deixar um questionamento para ti responder no início do segundo bloco. Qual a periodicidade que eu devo... Com qual periodicidade, palavra difícil, né? É bonita, né? É bonita. Eu devo receber o passe, ir na casa espírita, independente de ser casa espírita ou não, receber um passe. Mas isso aí tu vai responder no início do segundo bloco, certo? Bom. E com essas palavras eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso intervalo, para você que nos assiste, é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda.
o implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez as entidades que mantêm este programa no ar: Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo com meu amigo Jorge Brandão. Eu estou batendo um papo com o Jorge sobre o passe. E eu deixei um questionamento para o Jorge no final e ele vai responder agora. Qual a periodicidade que a pessoa deve receber o passe? Bom, normalmente nas casas espíritas, o recomendável seria um passe semanal, né? É claro que sempre vai existir exceções, né? Vão existir exceções porque pessoas hospitalizadas que não têm condições, às vezes, de buscar outra melhora, né, que estão crianças, né, recém-nascidos, crianças também. Inclusive, existem pesquisas que confirmam e comprovam, em várias universidades, como eu expliquei antes, que comprovam a eficiência do passe na área hospitalar, entre crianças e entre pessoas debilitadas. Mas por que a indicação seria, vamos dizer assim, semanal? Porque nós também não podemos colocar uma dependência muito grande em cima do passe, né? Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Então, um tempo de reflexão, um tempo de trabalho é muito importante, né? Para que a gente não crie, como tu mesmo bem disse, nessa questão: poxa vida, se eu vou lá e não tem passe, não vale a pena, né? Então vale a pena ir lá, ir na casa espírita, né? E o passe sempre é bem-vindo, mas não assim como aquele termo que existe no espiritismo, os papa-passe. Papa-passe, né? Então, o passe tem esse intervalo, é salutar, para que a casa espírita, a espiritualidade faça a sua parte e para que nós possamos fazer a nossa parte também, né? Criança pode receber o passe? Sim, tem um trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais, né, que foi feito com recém-nascidos, né, e foi grupos separados. Então, o grupo que recebeu o passe, isso se pesquisar na internet, passe para recém-nascidos, a influência, é um trabalho fantástico que foi feito, né, acompanhado por médicos, por passistas, e comprovou a eficiência do passe. Melhora na qualidade respiratória, melhora na imunidade, melhora a estabilização do batimento cardíaco, tá? Alta muito antes das outras, entende? Então, assim, é algo que a gente fica cada vez mais impressionado com o poder do passe. Jorge, eu lembro que eu combinei contigo de falar sobre o passe na tua vinda aqui, mas eu vou colocar entre aspas assim, eu vou te explorar um pouco mais em outro assunto também. CVV, Centro de Valorização da Vida. Para quem não sabe, o Jorge é voluntário e um dos fundadores do Centro de Valorização da Vida aqui de Santa Maria. Jorge, para quem não sabe também, o que é o CVV? Bom, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, é uma organização não governamental que já está com 62 anos de atividade, é a mais antiga do Brasil, e ela é a única que tem um telefone 3 dígitos, né? 188. E quem é que tem telefone 3 dígitos? A Brigada, a Polícia, Bombeiro, SAMU, pois o CVV é considerado serviço também de emergência e é autorizado pelo Ministério da Saúde a tratar desse assunto de forma preventiva, né? Sim, é possível prevenir o suicídio, né? E isso é um trabalho que o CVV procura divulgar sempre que tem um espaço como esse, que tem tantas pessoas nos assistindo, né? Importante dizer
né, que também todos nós podemos ser CVVianos, como nós dissemos, né, nós também podemos auxiliar na prevenção do suicídio. Ouvindo mais, né, prestando atenção naquela pessoa que está ao nosso lado, respeitando, acolhendo. Né? Então, assim, ó, o fundador do CVV, desencarnou agora uns 5 anos atrás, ele sempre dizia que nós vivemos numa sociedade de surdos, né? Onde as pessoas não têm tempo, né? Onde as pessoas não têm tempo para ouvir. A pessoa começa a falar e tu já diz, não, tá, eu sei, isso aconteceu comigo um dia, foi realmente, o meu caso, inclusive, foi pior que o teu. Né? Normalmente é assim, né? O meu sempre é mais grave. Né? Mas outra hora nós conversamos, estou meio na corrida agora. Então, assim, ó, essa questão de ter tempo, acontece para mim como voluntário, para todos os voluntários do CVV, de nós ouvir uma pessoa durante todo o tempo do nosso plantão, 3 horas, 4 horas, ouvindo alguém. Né? E aí chega no final da conversa, no final desse diálogo que a gente está ouvindo, a pessoa nos diz assim, poxa vida, eu quero te agradecer pelos conselhos que tu me deu. Nós não damos conselho. É que o momento que tu encontra alguém que te ouve, que te respeita, que te acolhe, tu começa a colocar para fora o que tu sente, tu começa a te reorganizar e perceber o que tem dentro de ti. E aí tu vai conseguir ver aquele desafio por outros ângulos. Porque isso aqui é um copo, uma taça, né? Mas se eu colocar ela aqui, ela me cega. Agora, se eu começar a afastar e dar o devido tamanho, eu vou enxergar tudo que está à minha volta, inclusive a taça. Então, esse diálogo fraterno, esse diálogo amigo, é algo que realmente faz a diferença. E o CVV, a gente pode dizer que é o amigo certo das horas incertas. Eu ia te fazer uma pergunta, mas se tu não respondeu, responde agora. Se tu já não respondeu, o CVV salva vidas? De que forma? Como é que você se é que salva? Como é que você salva? Só para o pessoal ter uma ideia, Jader, no ano de 2023, o CVV, que ele é a nível do Brasil, né, Santa Maria tem um posto do CVV, em torno dos 200, não chega a 300 postos do CVV no Brasil. O CVV no Brasil, em 2023, recebeu 3.400.000 ligações. Né? Pessoas que queriam desabafar, pessoas que se sentem solitárias, né? Pessoas que precisam, né, de um ombro amigo, né? Pessoas que se sentem às vezes à beira da desesperança total. Então, muita gente nos pergunta assim, quantas vidas nesses 62 anos o CVV salvou? E eu vou te dizer, e digo para todo mundo, se o CVV nesses 62 anos salvou uma vida, todo o trabalho valeu a pena. Porque nosso trabalho não tem continuidade. Tu disca 188, alguém em algum lugar do Brasil vai te atender. Existe uma central virtual que joga para aquele voluntário que está disponível. Então não existe uma identidade, a gente não pergunta nome, a gente não pergunta, a pessoa fala o que ela quer falar, o que ela precisa falar. Né? Então o CVV tem esse pilar de sigilo. Né? Então, agora eu vejo que muitas vezes, já na época do Natal, Ano Novo, a gente recebe umas mensagens tão bonitas, né, de pessoas que dizem, olha, eu estou vivo por causa de vocês. Né? Puxa vida, isso é emocionante. Isso é emocionante. Então, assim, a gente vê o quanto esse trabalho é importante. Né? E também, assim, aproveitando esse espaço, Jader, nós precisamos de mais voluntários. Né? Pode entrar cvv.org.br, tem uma aba ali, seja voluntário, te inscreve. Né? E aí alguém vai fazer com contato e vai proporcionar um curso, porque para ser voluntário do CVV é necessário um curso de 40 horas, né, onde a pessoa aprende a ouvir, um curso de escutatória. Né? A salvação muitas vezes está no escutar e não no falar. Exatamente. Porque até às vezes as pessoas dizem assim, né, já, aquele amigo lá morreu, o pai dele, nem sei o que eu vou dizer para ele. Mas se tu colocar a mão no ombro e disser assim, tô aqui, conta comigo. Sim. Vale mais que 1000 palavras. Com certeza absoluta. Então 188 é o número do CVV. É gratuito, funciona 24 horas, né? Sempre vai ter um voluntário, uma voluntária preparado para atender. Tá, uma pergunta. Como é que eu vou elaborar essa pergunta? Qual é o horário de mais
afluência de público? O horário que nós temos mais dificuldade é a madrugada. 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 Porque, por vários motivos, né? Porque, primeiro, que diminui muito o número de voluntários. Ah, sim. Né? Porque para trabalhar na madrugada, às vezes não é fácil conciliar com o trabalho, porque os voluntários são todas pessoas normais, que nem nós, que trabalham, que têm suas necessidades, então eles acham esse tempo, né? Então a madrugada é um desafio maior. Domingo à noite é um horário também que as pessoas ligam bastante, porque chegou no domingo, sabe, tu tá parado, tu começa a pensar, tu começa a refletir, as pessoas ligam, né? Então, às vezes tu mora sozinho, de dia tu trabalha, mas chega no domingo, no sábado. À noite, em geral, sempre é mais procurado, né, o trabalho do CVV, mas é todos os horários, né? Nós temos muita ligação de jovens, de adolescentes, de né? Jovens e adolescentes. O índice de suicídio em adolescentes é algo assim absurdo. Tem crescido muito. E no Brasil, principalmente, hoje, é o que mais cresce, é o índice de suicídio entre jovens e adolescentes, né? Então... Brandão, podemos voltar para o passe para eu te fazer uma pergunta? Vamos Enquanto voltar. falava do CVV aí, eu me lembrei de fazer uma pergunta para... Pode ser a dúvida de muitos telespectadores. O passe à distância, existe isso? E se existe, qual a eficácia, digamos assim? A eficácia é praticamente igual, porque existindo do receptor essa sintonia com aquele que vai transmitir o passe, a espiritualidade está sempre pronta para transmitir o passe. Então, o passe à distância, o passe virtual, né, ele funciona da mesma forma. Mas é claro que dentro da casa espírita, onde tem os ensinamentos, os princípios da doutrina espírita, isso faz ser fortalecido ainda mais, né? Perfeito. Outra pergunta, essa é capciosa, certo? Tá bom. Lembra que há um determinado tempo atrás, o padre, quando rezava a missa, as pessoas iam lá na frente, ele colocava a mão acima da cabeça das pessoas. Era um passe? Uma transmissão de energia. Na igreja, ou qualquer outro lugar, o passe não dado por um médium espírita, que eficácia tem? Olha, tem mais poder do que se imagina, né? Tem poder porque todos nós, né, quando nós estamos imbuídos em fazer o bem, nós temos o apoio e a ajuda da espiritualidade, do plano espiritual. Então, o passe é baseado em Jesus, né? Jesus colocava as mãos e curava, né, com um poder fora do comum, né? Mas daí veio o passe. Os primeiros cristãos, eles aplicavam passes, né? Então, até nós fizemos uma entrevista com o Dr. Adair, e ele estava que é médico, né? E ele estava conversando o seguinte, ele disse que é preciso que o paciente acredite, porque segundo Hipócrates, né? Acredite no Deus do médico, porque o médico tem um mentor, né, que intui ele também, né? E ele faz coisas. Às vezes o médico termina uma cirurgia e diz assim, não sei como eu consegui, né? Não sei como é que foi possível. Foi possível porque ele também tem ajuda. Esse dia eu estava lendo uma reportagem do Dr. Frutuoso. Sim, sim. Gosto muito dele. Ele é do tem vários livros. Lar Frei Luiz. Sim, ele tem vários livros no Rio de Janeiro, né? E ele estava dizendo que se as pessoas pudessem enxergar numa sala cirúrgica, veria que tem menos médicos encarnados, esses que nós chamamos de doutor isso, doutor aquilo, e uma legião muito maior de médicos desencarnados. Uma equipe muito grande. Uma equipe de médicos desencarnados. Por isso que, de repente, o médico diz, poxa, eu não sei como é que eu consegui, por causa da ajuda. Sim. Os espíritos estão sempre aí para nos ajudarem. Exatamente. E não perde a oportunidade. Quando nós nos colocamos à disposição de fazer o bem, de ajudar, eles estão sempre prontos, né? Até, inclusive, o poder da nossa prece, né? Mas, com certeza. Prece é energia, né? Energia que se desprende, né? Uma coisa é a reza decorada, outra coisa é a oração, a prece voluntária, a prece de sentimento.
Desculpa, eu te interrompi. Não, é isso. Mas o passe basicamente é isso. É primeiro a harmonização. Por isso tão importante a palestra, tão importante tu entrar no centro espírita e te harmonizar. Exatamente. Depois, os passistas normalmente fazem esse gestual aqui com as mãos, eles estão dissipando energias. Né? Então vem a harmonização, a dissipação da energia e depois a imposição das mãos. Principalmente esse nosso chakra coronário, que dali essa energia penetra em todas as nossas células. Exatamente. Tu falaste aí em casa espírita. A pessoa que nunca foi na casa espírita, o que ela vai enxergar lá? Espírito descendo, assim? Por exemplo, os espíritos que estão transmitindo passe, energia, a pessoa vai enxergar espírito lá? Como é que é? Olha, se ela for vidente, se ela tiver evidência, ela vai enxergar, ela poderá enxergar. Né? Agora, normalmente, o índice de evidência é baixo, ela não enxerga, mas ela sente energia. Quando a gente entra numa casa, a gente começa a perceber que aquela energia é diferente. Né? E a gente começa a se acalmar, né? A gente começa a se integrar naquele ambiente, né? Um ambiente simples, né? Porque a casa espírita é simplicidade, é amorosidade, o passe é amorosidade também, né? Então realmente vai tocando o nosso coração. Se alguém pedir para ajudar lá, um dinheiro para ajudar, o que a pessoa deve fazer? Bom, toda casa espírita tem seus responsáveis, né? As casas espíritas são muito organizadas, né? Tem a secretaria, mesmo as pequenas, tem o diretor, pode se prontificar, né? Depois e colaborar, porque a casa espírita precisa. Porque os pilares da casa espírita, normalmente ela tem um brechó, ela tem uma livraria, né? Ela tem sócios, né? que colaboram, ela tem atividades como risoto, sopão e tal, que ela faz, e ela tem os colaboradores espontâneos. Nós temos, por exemplo, no Lar de Joaquina, colaboradores que não são espíritas e que colaboram muito com a casa. Muito. Esse dia eu trouxe aqui a Norminha Scherer. Sim. Que é lá da casa de vocês. Lar de Joaquina. Da Lar de Joaquina. E ela dá palestra lá de vez em quando, Sim. né? E ela diz que é uma coisa, às vezes, é muito lindo quando o palestrante está dando a palestra, o que existe em torno daquilo ali, né? Eu não tenho essa dupla vista, né, que Kardec chamou, que a gente chama, eu acho que até indevidamente de vidente, né? Vidente é quem popularmente se diz que prevê o futuro, né? Agora, dupla vista é aquela pessoa, então, que enxerga a materialidade e a espiritualidade. Ela diz que é muito lindo e as pessoas não têm noção disso. Acham que estão sozinhas ali na casa espírita assistindo a palestra, quando que por trás, né, Jorge, tem um trabalho enorme. Muita coisa acontecendo, enorme, né? É por isso que me encantou essa criança que via essa chuva de estrelas ali dentro da casa. Porque, né, uma criança de 6 anos, né? Pois é. E a criança tem mais facilidade que o adulto de enxergar do outro lado do jardim, digamos assim, né? Porque a inocência ainda... A inocência com relação ao mundo, né, impera numa criança, né? Então, a partir de uma determinada idade, ela vai, normalmente, né, não todas, lógico, perdendo isso. Por falar em criança, desculpa, eu assisti um vídeo de uma criança de 1 ano e meio, sentado no colo da mãe, no piano, tocando. Eu assisti também. Você assistiu? Como é que se explica isso? Isso é uma prova, assim, clara da reencarnação. Aliás, só para me encerrar aqui essa participação que junta o espiritismo e um pouquinho do trabalho do CVV, o que acontece quando uma pessoa pensa em fugir da vida? Na verdade, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Né? É uma desesperança, é uma dor tão grande que para ela aquilo é interminável, que aquilo é insuportável e ela quer fugir dessa dor. E aí ela, erroneamente, né, por desespero, acaba cometendo o suicídio. Então, quando se diz que falta Deus, eu acho que mais correto é você dizer que falta a compreensão de Deus, do amor de Deus, né? Concordo. Porque a gente vê esses dias me perguntaram, como é que tu vai explicar se Deus é justo, bom e misericordioso, como é que tem tanta injustiça, como é que tem tanta dor, né? Aí
só realmente entrando na doutrina espírita e principalmente na reencarnação, para nós compreendermos, né, que nós estamos num estágio evolutivo ainda muito baixinho, né, e que estamos passando por necessidades, por provas, né, estamos num mundo de provas e expiações, que são provas para o nosso bem. E o Pai, como Deus, como Jesus fala que é o nosso Pai, Ele quer o melhor para os filhos, né? Então nós estamos dentro das nossas possibilidades, né? Uma carga que é suportável pelos nossos ombros para trabalhar. Então Deus, não existe injustiça. André Luiz cita, né, 2 vezes na obra dele que no mundo existe injustiça, mas não existe injustiçados. Exatamente, é verdade. Falando em vídeo, esses dias eu vi um vídeo sobre reencarnação, não era sobre reencarnação, mas eu trago aqui agora. Chegou o gurizinho com uma mochila, a mãe abre a porta e a mãe diz assim, aprendeu tudo? E eles, não, acho que não, vou ter que voltar amanhã. Entende? Assim é a reencarnação, né? Aliás, a gente combinou para falar em passe aqui, né? Passe CVV, mas já entramos em reencarnação. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre passe, mas a reencarnação é a coisa mais lógica a respeito da bondade e da justiça divina. Exatamente. Sem ela, a reencarnação não dá para compreender. Não dá para compreender Deus. Sem a reencarnação, não. A justiça divina está ali na reencarnação. Exatamente, né? Está baseado naquilo. Eu só para encerrar o passe, eu gostaria de comentar sobre o autopasse. Autopasse, vamos lá. O autopasse, ele pode ser feito assim como a oração, a prece, ele é quase como uma prece, né? Ele pode ser feito no momento que a gente necessita de um suporte e até não tem como recorrer. Né? O autopasse nada mais é do que se a gente se colocar num estado, vamos dizer assim, de harmonia, a maior harmonia possível, nós mesmos fazermos a nossa, vamos dizer assim, a nossa limpeza, né? E depois nós nos colocarmos à disposição da espiritualidade para receber naquele momento a energia que nós estamos precisando. Exatamente. E o autopasse é muito, muito, muito importante também da gente se lembrar que nunca, nunca nós estamos sozinhos. Água fluídica. Água fluidificada. É uma energia. A água é um veículo que é milenar, né, para transmitir energia, né? A água fluidificada ela é um componente que pode absorver toda a energia, por isso nas casas espíritas não é simpatia, é real. A água fluidificada ela absorve as energias que a gente precisa e a gente tomando, né, isso ainda vai complementar, né, mais a questão do passe, né? Maravilha. Brandão, vamos falar mais um pouquinho sobre CVV. Eu acho que tu já disse isso, mas se tu não disse, se tu já disse, repete por gentileza. Aquela pessoa que quer ser um voluntário do CVV, como é que ela faz? Isso, ela entra no site cvv.org.br e tem uma aba ali escrito Seja Voluntário. Aí ela se inscreve, vai pedir a cidade e tal, e ela vai ser contratada por alguém do CVV para ver onde os cursos estão acontecendo, porque hoje também estão acontecendo muitos cursos online. Né? Sim. E em função depois da epidemia, né, essa ferramenta ela cresceu bastante, né? Isso ajuda, mas nós temos o último curso que nós tivemos feito aqui em Santa Maria, nós tínhamos pessoas de 5 estados do Brasil. Sério? Vem pessoas de outras localidades para o curso do CVV que se encaixam para fazer o curso, né, de preparação para novos voluntários. Mas que maravilha, eu não sabia disso. Eu achei que tinha lá, de vez em quando, tinha um curso pessoal aqui de Santa Maria, que quisesse. Não. Praticamente todos os meses tem algum curso que pode ser um voluntário se encaixar. Né? Tá. Brandão, se tu quiseres deixar alguma mensagem sobre passe, sobre água fluídica, sobre CVV, tu é dono da tua mensagem. Aí, por favor, a câmera 3 ali é toda tua. Dizia que a espiritualidade está sempre à nossa disposição. Né? Basta a gente querer, né? Basta a gente procurar se harmonizar com o plano maior, porque Deus é um Pai e se nós tivéssemos que definir, nós definimos como Jesus disse, um Pai de amor e bondade. E o passe é um ato de amor. E ressaltando, né, todos aqueles que estão passando por dificuldades, que todos nós passamos por dificuldades, que parecem às vezes insuportáveis e intermináveis, pode ter certeza que esse Deus de amor não dá nada que a gente não possa, os nossos ombros não possam suportar. Que a gente pense, que a gente reflita. E se tem irmãos
que estão sofrendo e a gente vê irmãos passando por provas difíceis, cabe a nós ajudar, cabe a nós auxiliar, porque também nós somos co-criadores da obra divina. Jorge Brandão, trabalhador da Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, uma casa espírita muito antiga aqui em Santa Maria, que acolhe pessoas assim, das redondezas, inclusive, que vêm receber essa harmonização que uma casa espírita tem condições de dar, né? E tem um projeto bonito com crianças, né? Hoje são 143 crianças que são acolhidas em tempo integral. Crianças que são muitas vezes vítimas de violência, crianças que precisam de apoio, né? Claro que eu vou te fazer uma pergunta que tu não vai saber me responder assim por completo. Quais são os horários de palestras, passos, tu sabe? De cabeça, sim. Pelo menos. Bom, a palestra segunda-feira, né, às 20 horas, terça-feira às 17 horas, quinta-feira às 19 horas e sábado às 17 horas. Sempre antes da palestra, algo que nós não falamos aqui porque não deu tempo, nós temos atendimento fraterno, né, que é a mão estendida da casa, é o ombro amigo, para que as pessoas possam conversar. Então, rapidamente, o que é o atendimento? A pessoa chega lá, olha, eu quero participar, não sei como é que a pessoa vai dizer, do atendimento fraterno. Isso. Porque muitas pessoas chegam lá que nunca fizeram um atendimento fraterno e a gente está ali para ouvir também, para amorosamente abraçar essa pessoa, trazer uma luz, uma compreensão pela situação que ela está passando. Né? E aí, dali também ela pode ser encaminhada para um passe, ela pode ser encaminhada até para um trabalho de desobsessão, se for o caso, né? Ela pode ser orientada melhor. Perfeito. Jorge Brandão, o que eu vou dizer, né, cara? Muito obrigado, né, Brandão? Por favor. Eu que agradeço, Jader, eu agradeço de coração essa oportunidade de estarmos juntos falando sobre o que a gente gosta. Né? Eu costumo dizer que se não fosse o entendimento que eu adquiri com a doutrina espírita, o entendimento da vida, da doença, da alegria, da tristeza, da morte, da imortalidade, né? Com certeza eu seria uma pessoa muito pior do que eu sou hoje. Muito ranzinza. E tu sabe que o velho tem essa tendência de ser ranzinza, né? Brandão, meu amigo, muito obrigado, de coração mesmo. E setembro, nós estamos gravando esse programa no dia 12 de junho. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Hoje, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, 2024. E o Brandão vai voltar aqui em setembro. Já assinamos o contrato, sim, né? Sim, tá da carreira. Em setembro, exatamente para falar, aí sim, a gente explorar, entre aspas, né, Brandão, um assunto CVV. Já que o Brandão é um dos fundadores e voluntários do CVV, certo? Então, você que está me assistindo já está convidado para setembro, ainda sem uma data fixa, mas normalmente eu vou reservar essa data no início de setembro. Início. Tá? Para tu voltares aqui para a gente falar sobre o Centro de Valorização da Vida. Ok, vai ser um prazer. Brandão, mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos assistiu também, muito obrigado. E eu quero dizer que agora em outubro o programa deverá alcançar, se continuar nessa marcha, 2 milhões de visualizações só no Facebook. E a você que nos assiste, que é responsável direto por essa marca de 2 milhões. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Né? Mas, nossa senhora, por favor. Antes de finalizar, logicamente, agradecer ao Lar de Joaquina, Woods e Cook, da qual o meu amigo Brandão é proprietário, Woods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.